bem-vindo e bem-vinda ao IoT Journal TV News, o canal premium que cobre tudo o que acontece no mundo de cadeia de suprimentos e embalagens inteligentes, dentro e fora do Brasil. Aproveite para se inscrever e dar aquele joinha na nossa página. Nesta edição especial sobre Smart Packaging, as embalagens inteligentes, olha só o que você não pode perder. Empresa gráfica investe em impressão digital e dirige seus negócios para a fabricação de embalagens inteligentes. Indústria de eletroeletrônicos propõe combate ao roubo de cargas por tecnologias por rastreamento de embalagens. E ainda, setor farmacêutico pode ser um dos maiores beneficiários das tecnologias de identificação e rastreamento de produtos. Conheça estudos sobre as principais tendências para o uso de Smart Packaging pelos consumidores de todo o mundo. A gente volta já já com mais informações. Não sai daí! Empresa gráfica investe em impressão digital e dirige negócios para a fabricação de embalagens inteligentes. O CEO da Forma Certa, Fabrício Lemos de Souza, explica como as marcas e os consumidores estão sendo impactados pelas embalagens inteligentes. Vamos assistir. O mundo aí da sua empresa, da Forma Certa, caminhou para o digital já bem cedo porque há benefícios tanto para a empresa como também para o cliente, né? Como é que é isso? Olha, você sabe que aqui a gente, obviamente, enquanto gráfica, a gente não acredita no término da impressão. Mas a gente acredita nela de forma cada vez mais customizada, mais inteligente, mais sob demanda. E diante disso, acho que basicamente de 2012 para cá, todos os investimentos que nós temos feito aqui têm sido focados nesse nicho de mercado. Entender que a impressão ela pode ser mais inteligente, mais sob demanda e mais sustentável. A impressão digital, ela reduz o estoque, ela favorece sustentabilidade, como é que isso funciona? Sim, você sabe que essa é uma das dores principais que a gente costuma falar aqui, né, Edson? Você sabe que a gente iniciou todo o nosso processo lá atrás, trabalhando muito no segmento editorial, com grupos de educação e tudo mais. E quais eram as dores dos clientes que nós normalmente percebíamos? Então, a questão de produzir quantidades que efetivamente não se precisava, então ele conseguiu com isso reduzir estoque, reduzir custo com obsolescência, ou seja, ele produzia um produto e de repente ficava desatualizado, né, e conseguia com isso ter algo muito mais atualizado. Ele conseguia ter algo mais sustentável, então produzindo não apenas na quantidade que se necessita, como também com tecnologia que permite isso. E, por fim, ainda a questão de poder customizar, então, ou seja, ele pode produzir, mesmo em grande escala, vários itens com diferentes conteúdos, digamos assim. E esses benefícios também podem ser levados, pelo que parece, para a indústria de embalagens na sua própria empresa. Como é que você está convertendo uma empresa de produtos editoriais, né, uma gráfica de produtos editoriais, numa gráfica de embalagens? Boa. Na verdade, o que acontece não é que a gente necessariamente está convertendo, mas a gente está agregando isso como mais um nicho do negócio. O que a gente pôde perceber? Que as mesmas dores que eventualmente tinham esses clientes, com toda a expertise que nós tínhamos aqui na área editorial e com o apoio de alguns amigos, mesmo os amigos aí do SyncPress também, que tem nos suportado nesse sentido, a gente pôde perceber o quê? Que as dores eram muito semelhantes, né? E boa parte da estrutura a gente já tinha aqui dentro da gráfica, e a gente pôde, com isso, já desenvolver alguns cases de sucesso, e sejam eles em áreas que não necessariamente eram de educação, e mesmo na área de educação também foi engraçado porque a gente começou, além de produzir o produto em si, que necessariamente era um livro, também investir muitas vezes também na experiência. A gente entende que a embalagem, hoje, ela serve não só para envolver algo, mas justamente provocar uma experiência diferente. Eu diria que a palavra é essa hoje, é experiência. Essa experiência, você acumulou uma experiência também, né? Acumulou informações e a própria realização de livros interativos e tudo mais. Como é que você consegue enxergar hoje uma embalagem que seja interessante para o consumidor? Olha, eu acho que o consumidor,
Quando você tem a questão do custo da embalagem, muitas vezes perto do custo do produto, às vezes o custo da embalagem, ele, na nossa concepção, tá, de boa parte dos produtos, ele não é tão relevante dentro do preço final do produto, é como a gente enxerga. Então você pode, de certa maneira, tentar deixar essa embalagem um pouco mais atrativa. Então, no segmento de embalagem, assim, a gente entende que a gente pode atuar em N formas. Então, do ponto de vista de marketing, ela pode ser uma embalagem mais atrativa, assim como livros personalizados, embalagens, elas podem ligar online com offline, ser mais interativas, ligar esses mundos. Ela pode ser mais personalizada, é o que a gente também entende. E, gente, o mundo agora é digital, então cada vez mais ele vai se conversar, né? Online com offline, a gente imagina que campanhas de branding, campanhas que vão integrar plataformas versus impresso. Acho que isso será possível no futuro, a partir do momento que as pessoas começam a ter a dimensão de que isso hoje é possível. O que você, como consumidor, gostaria de ver numa embalagem inteligente? E daqui a pouco a resposta do CEO da Farmacerta, Fabrício Lemos de Souza. E o setor farmacêutico pode ser um dos maiores beneficiários das tecnologias de identificação e rastreamento de produtos. Quem afirma é a executiva do Centro de Excelência em Embalagens Inteligentes, SyncPress, Paula Valério. Paula, me fala uma coisa, como é que as embalagens inteligentes podem ajudar as empresas a tirar melhores benefícios e também as marcas se beneficiarem das Smart Packaging? A gente costuma dividir em 3 principais verticais de benefícios, né? A primeira delas, a gente fala sempre da parte de segurança, autenticidade, rastreabilidade. A gente tem uma vertical onde a gente foca na relação marca-consumidor, e aí a gente entra em engajamento do cliente, experiência do consumidor, personalização das embalagens. E por último, mas claro, não menos importante, a gente tem a parte de sustentabilidade. Então, a gente consegue, e essas coisas não são excludentes, né? Elas podem juntas se complementar e gerar uma solução que é o que a gente sempre está buscando. Então, a gente foca em sustentabilidade, relacionamento com o cliente e a parte de proteção da marca. Quais setores podem se beneficiar mais dessa utilização das embalagens? Eu acredito que todos os setores, eles podem tirar ótimos benefícios quando a gente fala de trazer tecnologia, trazer inovação para a embalagem. Vou falar de alguns deles, assim, que me vem à cabeça. Eu acho que a parte de alimentos e bebidas, alimentos, principalmente quando a gente fala de embalagens ativas, e bebidas, eu acredito que principalmente aquelas de mais alto valor agregado, mas tem uma indústria que tá muito em alta agora, a gente tem falado muito sobre ela, que é a indústria farmacêutica. E eu, pessoalmente, acredito que o Smart Packaging pode realmente revolucionar a indústria farmacêutica em termos de embalagem. De que maneira isso pode acontecer, Paula? Eu não sei se você sabe, mas existe um percentual de medicamentos falsos muito alto no mercado. E quando a gente consegue trazer uma identidade única para o produto, através da embalagem, o consumidor passa a ter, de uma maneira muito simples, a possibilidade de verificar se esse produto é autêntico ou não. E diferente de outros mercados, onde muitas vezes o consumidor compra um produto falso e tá tudo bem com isso, eu tenho certeza que ninguém quer comprar um produto farmacêutico falso e usá-lo. Então, eu acredito que o Smart Packaging realmente pode trazer esse diferencial, da gente poder chegar em casa, escanear o medicamento, saber se aquele medicamento é original ou não, e se ele vai trazer os benefícios que a gente está buscando. E essa foi a Paula Valério, executiva do Centro de Excelência em Embalagens Inteligentes SyncPress, falando sobre como as embalagens inteligentes podem oferecer segurança ao setor farmacêutico. A gente já volta com mais IoP Journal TV News. São
logomarcas de empresas que já apoiam a cobertura jornalística premium do IOP Journal. Faça parte. Entre em contato com a gente, iopjournal.com. O CEO da Forma Certa, Fabrício Lemos de Souza, fala agora sobre o que espera das embalagens inteligentes. Vamos ver. O que você, como consumidor, gostaria de ver numa embalagem inteligente? Olha, boa pergunta, Edson. Eu acho que dependendo do tipo de produto, eu acho que você tem, por exemplo, eu vou citar um case aqui, nós ainda não fizemos isso aqui, mas vou citar um case, por exemplo, que eu acho que seria espetacular. A gente tem todos os finais de ano, muitas pessoas costumam presentear os seus familiares, eventualmente ali com um panetone e tudo mais, né? Cara, a gente poderia ver aí cases diferenciados do que? De você entrar dentro do website e customizar aquele panetone. Então, poderia ser em campanhas diferentes. Então, a gente pensa que poderia entrar um panetone com a foto da família, eventualmente você personalizar, porque o panetone é uma coisa meio que da família, por exemplo. Ou mesmo, eventualmente, como uma campanha que foi pública aí recentemente, que teve, lembra da Coca-Cola com os nomes, Edson? Sim, claro. Né? Então, o panetone também poderia ter os sobrenomes das famílias, enfim, famílias tradicionais, assim como eles fizeram na época aquela pesquisa, né, de ter vários nomes diferentes. Você imagina lá numa gôndola de supermercado a pessoa escolhendo eventualmente o nome. Ou dentro de um site, a pessoa poder entrar e linkar ali a imagem dela com a marca e receber isso na casa dela. Ainda que não fosse, Edson, na minha concepção, um volume tão grande quanto a embalagem tradicional, digamos assim, né, que você tem ali, que ela não é uma embalagem inteligente customizada, mas você poderia ter algo que ia deixar isso extremamente relevante e que, na minha concepção, iria reverberar. Minha esposa aqui, por exemplo, se ela chega com o panetone da família, no dia seguinte ia estar a foto da família com a marca dentro do Instagram. Então, acho que isso para a marca poderia ser algo extremamente relevante. Interessante. E agora, Fabrício, como é que as empresas, né, as donas das marcas, podem tirar benefícios que vão além aí do marketing, né? Porque você falou bastante coisa que está relacionada à relação com o consumidor, essa comunicação enriquecida. O que mais você vê aí de importante nesse mercado de embalagens inteligentes? Olha, eu estava vendo ontem, inclusive, uma entrevista aqui do ministro da Economia, e ele estava falando que durante essa pandemia foram abertos quase 1 milhão de CNPJs novos. Paulo Então, Guedes. quantas pessoas, exatamente, Paulo Guedes dizendo que teve quase 1 milhão de CNPJs novos. A gente sabe que a gente está passando por um momento extremamente delicado, tanto o Brasil quanto N países, né? Mas o que a gente sabe é que tem pelo menos 1 milhão de pessoas, de alguma maneira, empreendendo em algum tipo de negócio, algum modelo de negócio. Talvez esse processo de home office, homeschool, fez com que as pessoas pudessem repensar algumas coisas, como a gente estava conversando um pouquinho antes. Então, eu vejo que a segmentação, ela é algo muito possível, né? E aí, quando você fala desses novos empreendedores, por exemplo, eles também vão desenvolver negócios que vão precisar de embalagens, né? Ou mesmo microsegmentações, sei lá, área de produtos naturais, sustentáveis, todas elas vão exigir embalagens, eventualmente, mesmo que em pequenas quantidades. Ele não vai ter escala para produzir isso em grandes tiragens, né? E acho que a impressão digital pode auxiliá-los também nesse sentido. A questão da segurança dos produtos também, né, bem forte. Sim, eu acho que a questão da segurança, eu acho que ela também é fundamental. Então, quando você vai para a questão de tiragens maiores, você pode, a impressão digital hoje, ela permite processos de serialização. Então, ou seja, você consegue imprimir embalagens com códigos totalmente diferentes um do outro, tá? A Forma Certa teve o prazer, por exemplo, de fazer um case em parceria com a HP dessa impressorazinha que eu deixo aqui ao lado, que é a impressora Aliasa, e ali a gente pôde produzir caixas com embalagens de impressora diferentes, com códigos totalmente, né, introjetados ali na imagem, totalmente diferentes um dos outros, né? E eu acho que isso pode, sim, de certa maneira, ali depois que você trabalhar todo o processo de integração, auxiliar também nesse processo de segurança, né? Acho que isso é fundamental também, principalmente quando você fala de produtos de alto valor agregado, né?
Eu acho que isso pode somar. Você, como gestor da Forma Certa, agora, enxergando a sua empresa na liderança desse processo aí de embalagens inteligentes, já se desenvolvendo, vamos dizer, de forma pioneira no Brasil, como é que você vê que esse mercado vai evoluir e até mesmo seus concorrentes podem evoluir nessa situação que a gente está agora? Ficou curioso? Então aguenta só mais um pouquinho que daqui a pouco você terá a resposta para esta pergunta. Não saia daí! Indústria de eletroeletrônicos propõe combate ao roubo de cargas pelo uso de embalagens identificáveis e rastreáveis. Quem conversou com a gente foi o executivo da HP, Fábio Barbosa, que também representa a Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, ABINE. Olha só. Então, Fábio, você tem feito aí várias divulgações a respeito de como as embalagens inteligentes, as smart packaging, podem auxiliar a indústria de eletroeletrônicos a combater um grande vilão aí, que é o roubo de cargas, não é isso? É isso mesmo. Embalagem inteligente pode ajudar muito com a questão de rastreabilidade de produto e pode auxiliar muito no combate ao revendedor de produtos roubados, que são as lojas, resellers, o que for, pela internet. Quando esses produtos forem sendo rastreados, a gente pode começar a identificar os pontos de venda, os locais, e fazendo com que as autoridades possam fechar, prender os responsáveis e atuar de forma rigorosa contra esse crime que acaba com a margem de lucro das empresas. Isso está afetando tanto os fabricantes como o comércio também, né? Os dois lados, tanto o fabricante e o comércio, porque o fabricante perde, né? Quando é roubado, e o comércio também, o comércio legal, porque ele está competindo com o comércio ilegal. O cara que compra um produto roubado, ele não paga imposto, ele não paga, ele não tem nada de legal nisso, ele simplesmente a competição é injusta. Enquanto um produto legalizado com imposto sai um valor X, o revendedor de produtos roubados, ele consegue vender o mesmo produto com um Y. E praticamente para ele é puro lucro, né? Então é uma competição muito injusta para quem trabalha corretamente. E também tem um impacto nos impostos, né? Porque o governo o Estado deixa de arrecadar, né? Exatamente. E é tudo uma cadeia, né? Aí você acaba tendo sonegação de imposto, que no final das contas, quem vai pagar toda essa conta somos nós mesmos, né? Porque a gente começa a deixar de ter uma saúde melhor, deixa de ter uma educação melhor para os nossos filhos, deixa de ter uma rua pavimentada, deixa de ter uma iluminação em locais escuros, porque não tem verba para fazer isso nesse momento. Então, toda essa questão de roubo de carga, que na hora a pessoa pensa que é bacana comprar um produto roubado que é mais em conta, no final, no final das contas, isso aí prejudica a própria pessoa. Sim. Entendeu? E, na verdade, qual tem sido aí o percentual, né, de roubo de cargas, especialmente da indústria de eletroeletrônicos no Brasil? Olha, a gente comparado com o percentual do roubo de carga nacional, a gente gira em torno de entre 8% e 9% ano de roubo de carga do setor eletroeletrônico. Tá? Em termos de valores, pela BINE a gente fez a contagem, 2020 a gente teve uma perda de mais ou menos 122 milhões de dólares, que aí multiplicando por 5 alguma coisa dá uns 600 a 700 milhões de reais. Depende do dólar, né, que a gente tem que comparar, fechar as contas com o dólar, mas dá praticamente uns 700 milhões de reais de perda no ano. Eu estou falando de perda direta, não estou contando as outras perdas. Que tem toda aquela, quando você tem um roubo de carga, você tem um monte de outras coisas que são atribuídas àquele valor que você perdeu. Então, o valor é muito maior que aquilo. Você já sabe mais ou menos qual seria o impacto de smart packaging, né, de embalagem inteligente, se utilizada corretamente para combater tanto a parte de comércio irregular, como também furto e roubo de carga? Para você é o seguinte, a partir do momento que a gente começar a ter uma embalagem inteligente, que começa você ter um poder maior de rastreabilidade da cadeia, do começo ao fim,
a gente cria uma camada adicional de proteção que os bandidos não vão conseguir interferir, que o produto tem que vir junto com a embalagem para ser validado. Então, no momento que você tiver uma embalagem inteligente, que você tem o DNA do produto atrelado à embalagem, vai criar uma grandíssima dificuldade para os bandidos. Os bandidos vão procurar outros segmentos que não utilizam embalagem inteligente para começarem a roubar. Estas foram as palavras do Fábio Barbosa, da HP e da ABINE. Daqui a pouco voltamos com a parte final desta entrevista. Este é o IoT Journal TV News. Um estudo internacional aponta as principais tendências para o uso de Smart Packaging pelos consumidores de todo o mundo. O especialista Vitor Silva, do ThinkPress, nos conta quais são estas tendências. Vitor, você falou para mim de 3 pilares que tem aí num estudo que mostra, primeiro ponto, que você precisa de embalagens que fazem com que o consumidor tenha uma informação melhor ou que tome decisões mais rápidas e possa comprar mais rapidamente. No segundo ponto seria que você tivesse também nesse produto informações que ajudassem na decisão do consumidor, e um terceiro ponto que é a parte em que você coloca à disposição do seu cliente informações que podem garantir a autenticidade dos produtos. Isso tudo faz parte do trabalho que você está desenhando no ThinkPress. Como é que isso funciona realmente hoje, né, para você desenhar um produto? Bom, esses 3 pilares aí que a gente citou já aí na entrevista estão intrinsecamente ligados ao que a gente trabalha dentro do ThinkPress. Então, quando a gente fala de experiência do consumidor, tecnologias que facilitam isso e também a rastreabilidade de ponta a ponta, que garante a procedência de originalidade de um produto, a gente trabalha com esses 3 pilares de uma forma segmentada. Então, quando um cliente chega até nós, ele precisa de algo específico, a gente desenha necessariamente a solução de acordo com a sua necessidade. Então, o que a gente primeiro tem que pensar? Em garantir a procedência do produto, né, da cadeia de ponta a ponta. Então, desde a concepção até a entrega no ponto final, garantir todo esse processo sem que haja desvios, roubos e outros tipos de falsificação. Então, você assegurar que aquilo que o dono da marca está entregando é aquilo que o consumidor final vai receber. Nessa parte de tecnologias, a gente tem um know-how de alguns tipos de tecnologia IoT que a gente usa tanto para comunicação, rastreabilidade, quanto para experiências para o cliente. Então, a gente trabalha com cada tipo de tecnologia de acordo com a necessidade e com aquilo que o cliente quer. Então, é mais como se fosse uma consultoria. A gente vem, escuta o que o cliente quer nos dizer, quais são as suas dificuldades, e em cima disso a gente desenha uma proposta, uma solução que agregue para ele através de Smart Packaging. E quando a gente fala também de conveniência, a gente quer transformar a embalagem do cliente, que muitas vezes ele ainda enxerga como commodity, como um diferencial competitivo. Então, você tirar a embalagem do mundo analógico e transformar ela para o mundo digital, acarretando em todos os benefícios, em todos os diferentes tipos de oportunidade que só o Smart Packaging pode trazer, que são as embalagens inteligentes. Sim, essas embalagens inteligentes, inclusive, elas fazem um papel que é melhorar aquilo que a embalagem originalmente já fazia, né? Que não é apenas guardar o produto e permitir o transporte, mas também fazer com que ele se comunique com o cliente, que a pessoa escolha uma marca e uma diferença entre um produto e outro. Hoje em dia, também com essas embalagens, com essas capacidades eletrônicas que você falou, a embalagem pode fazer mais, não é isso? Exato, a gente fala muito que a embalagem ela tinha um objetivo, né, primário, que era preservar, proteger e promover. E esses 3 P's, eles foram substituídos agora por outros features, por outras características, que é adicionar valor à marca, é transmitir informação de uma melhor maneira, é você adicionar valor à sua marca e ao seu produto, é você adicionar rastreabilidade, é você adicionar o mundo digital ao mundo físico, é você conseguir ter uma cópia daquilo que você tem no mundo físico para o mundo digital e transformar aquilo num elo de uma cadeia, né, que a gente possa usar para adicionar valor, que possa usar como um diferencial competitivo tanto para o consumidor quanto para o dono de marca, então para os donos de produtos.
Acabamos de ouvir o especialista Vitor Silva do SyncPress sobre o desenvolvimento de embalagens inteligentes. O executivo da HP, Fábio Barbosa, que também representa a Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, ABINE, revela agora como a atuação conjunta do Estado e da sociedade pode facilitar o combate ao roubo de cargas. É a barreira do conhecimento, do entendimento e até mesmo da informação sobre embalagem inteligente que impede o Estado, né, o governo, a polícia rodoviária, ou seja, os agentes aí policiais, de utilizar os recursos de Smart Packaging? Eu acho que está engatinhando ainda, né? A gente já está trabalhando na orientação e treinamentos e na capacitação de entendimento, porque isso é novo ainda para o mercado brasileiro. Então, as autoridades em si, a gente está procurando demonstrar para eles que a partir do momento que tiver uma embalagem inteligente que você consegue ter uma rastreabilidade do produto, e eles vão ter acesso à informação em tempo real de um produto que foi roubado e foi ativado em determinado local, eles vão poder atuar de forma mais eficiente. Então, tudo é um aprendizado ainda. A gente está no processo, vamos dizer assim, a gente está no processo de learning curve. A gente já teve conversas já com o Ministério da Justiça, com o Senasp, para discussão de políticas relacionadas a Smart Packaging. A gente está trabalhando para desenvolver um piloto junto à Polícia Rodoviária Federal, do qual eles vão ter acesso à tecnologia Smart Packaging, ao app, que eles vão conseguir saber da questão de rastreabilidade de produtos que foram roubados e ter essa informação no banco de dados deles. Isso vai ser introduzido e todos os policiais de campo da Polícia Rodoviária Federal vão ter acesso imediatamente do que o produto que foi roubado e qual que é a característica dele, todas as imagens, tudo que eles precisam saber. São as empresas usuárias ou as autoridades que têm que pensar em Smart Packaging para que esse processo de eliminação aí das quadrilhas, na verdade, de contrabando, roubo de carga, parem de atuar, né? E se isso também é uma atividade que depende dos setores privados, como, por exemplo, a indústria farmacêutica, que teria um benefício muito grande da utilização do Smart Packaging, não é isso? Eu sou do seguinte ponto, é uma parceria, certo? Se um fizer a sua parte, o outro não fizer a sua parte, não vai adiantar nada. Porque vamos começar pelo fabricante. O fabricante tem que fazer um determinado investimento em tecnologia e adequação dos seus processos para introduzir o Smart Packaging na sua cadeia produtiva, ok? Isso demanda aprendizado, treinamento, vários processos que têm que ser, vamos dizer assim, atualizados, digitalizados, todo o processo para fazer isso funcionar. Aí vem a parte vamos dizer assim, das autoridades, que envolve desde a Receita Federal, Polícia Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal, agências regulamentadoras como a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então se envolve várias outras categorias. E a gente entende que tem que também ter um incentivo do governo no sentido de prover e solicitar mais a tecnologia para que eles também se atualizem. Então tudo é uma parceria. Se a gente fizer a nossa parte, mostrar que existe um modelo de rastreabilidade eficaz, que consiga trazer contribuições, não somente para o roubo de carga, mas para combate à falsificação e combate ao grey market, a gente vai conseguir, com certeza, o apoio do governo, porque eles também vão estar sendo beneficiados com isso aí. Porque eles vão ser beneficiados com o quê? Com o impedimento desse mercado ilegal no Brasil, com que faz que eles percam muito em arrecadação e que tem que diminuir os seus projetos sociais devido a essa falta de dinheiro por causa do crime organizado. Você teria mais alguma informação que você julga necessária que a gente diga presente aqui? Olha, eu diria para as pessoas que estão começando a entrar buscar a entender o mercado, entender o que é uma embalagem inteligente, entrar em contato com um time de especialistas. A gente tem uma parceria muito forte com a empresa
SyncPress, e eles já possuem o primeiro laboratório aqui na América Latina focado exatamente para o desenvolvimento de embalagens inteligentes. E eles já têm um grupo de engenheiros técnicos, ou seja, um corpo técnico já capacitado que pode auxiliar muito nesse desenvolvimento e conhecimento das pessoas que tenham interesse, as empresas que tenham interesse de participar desse projeto. Este foi o executivo Fábio Barbosa da HP e da Abine, falando sobre a importância das embalagens inteligentes no combate ao crime organizado. E agora, Fabrício Lemos de Souza, CEO da Forma Certa, volta com a gente para responder a pergunta sobre como o setor gráfico será impactado pelas tecnologias de embalagens inteligentes, especialmente a impressão digital. Você, como gestor da Forma Certa, agora enxergando a sua empresa na liderança desse processo aí de embalagens inteligentes, já se desenvolvendo, vamos dizer, de forma pioneira no Brasil, como é que você vê que esse mercado vai evoluir e até mesmo seus concorrentes podem evoluir nessa situação que a gente está agora? Bom, primeiro que a gente percebe é que, assim, no segmento anterior, quando a gente começou a falar, lá atrás a gente tinha grandes players que atuavam de maneira, eu vou dizer assim, de maneira convencional, tá? Que não era digital, mas de maneira convencional quando a gente falava na questão editorial. Hoje a gente chega a arriscar que hoje nós somos um dos players mais importantes aqui, tanto no Brasil e América Latina, na produção de produtos editoriais. O que a gente percebe? Que nesse segmento de embalagem a gente é um novo entrante, né? Então, ou seja, mas que a gente também não quer entrar da maneira antiga. A gente acha que a embalagem ela tem todos esses princípios ali que a gente falou ali já desde o início ali. Então, a gente acredita que se for para fazer embalagem, tem N players assim, muito bem preparados para poder fazer ela ali em grande escala, mas quando se fala digital, a gente quer tentar se consolidar cada vez mais nesse segmento e principalmente com cases inovadores. Você que tem 2 filhinhos pequenos aí, sabe como é que o mundo deve ser nos próximos anos, melhor do que eu, que já tenho filhos grandes. Como é que você vê aí a questão das embalagens e essa evolução toda de mercado nos próximos anos? Perfeito. Edson, a gente não pode deixar de inovar, né, cara? Primeiro você falou de 2 pequenos aqui, então eu tenho o Davi com 10, o Pedrinho com 6, e tá chegando agora a Maria Flor, viu? Para inovação fica constante, viu? Que bom. Então, eu percebo o segmento de embalagem ainda em crescimento, ou seja, primeiro que quando você fala de experiência, né, de produto, tudo que você receber continuará sendo embalado. Então, você não vai comprar algo fora de uma embalagem. Então, eu percebo ali ainda como um segmento que, na nossa concepção, ele deve crescer substancialmente. Fato é que a gente pôde perceber, por exemplo, agora recentemente, quando você fala de embalagens muito mais para transportes, por exemplo, a escassez que tivemos ali de papelão microondulado no mercado, né? Sim. Uma alta enorme aí por conta dessa escassez, a gente pôde perceber. E a gente pôde, aqui, já com cases efetivos, por exemplo, investir mesmo em materiais de divulgação que estavam sendo feitos, segmentados e por ali vai, fazer cases de muito sucesso que os clientes têm obtido resultados diferentes dos seus materiais, mesmo de divulgação também. Bom, Fabrício, eu acho que a gente poderia falar mais umas 4 horas aqui de embalagens inteligentes e de todas as suas ideias e da inovação que a sua empresa traz para o mercado brasileiro, especialmente, mas a gente tem um tempo curtinho. Eu queria te pedir aí, para encerrar, que você desse uma mensagem ou que dissesse alguma coisa que você acha importante, tanto para as empresas que podem ser usuárias aí das tecnologias que você está oferecendo, como também para os consumidores que vão depois receber essas embalagens de forma diferenciada, né? Embalagens que vão trazer experiências até legais, né? Mais bacanas para as pessoas. Uhum. Edson, em primeiro lugar, a gente quer agradecer aqui o convite, né? Acho que é sempre um prazer e colocar aqui a Forma Certa sempre à tua disposição. Eu acho que é um segmento que a gente sabe que tem todo um trabalho de fomentar isso e de mostrar o dia a dia ali para que os clientes possam entender ali essas possibilidades. E convido todos os clientes eventualmente interessados, e por ali vai, que entrem lá no nosso site, nos acompanhem lá nas redes sociais também, para que possam
acompanhar ali, a gente tem postado alguns cases de sucesso, sempre que isso vai acontecendo a gente tem postado lá, porque o nosso desejo no futuro, eu gosto também, está muito acho que nessa época é engraçado, porque a gente acaba frequentando supermercado, frequentando gôndola e tudo mais, então em muitos momentos o que eu percebo é que aquela questão do eye catch, né, de você chegar e poder observar um produto, no primeiro ponto, aquele namoro, aquele flerte, ele surge no primeiro momento pela embalagem. Então, vamos deixar ela mais interativa, vamos deixar ela mais inteligente, vamos ligar online com offline, e a impressão digital permite isso. E finalizamos aqui a entrevista com o CEO da Farmaceta, Fabrício Lemos de Souza. E termina aqui este especial sobre Smart Packaging, as embalagens inteligentes, do IoP Journal TV News, a sua fonte de conhecimento sobre Internet of Packaging. Até a próxima!